Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a narrativa de Jesus que ressuscita a filha de Jairo. Se fosse nos tempos de hoje, se fosse uma questão de promoção pessoal, ia ter um vídeo, postado no Instagram da grande realização e da promoção lá, a autopromoção de Jesus. Mostra para o pessoal o que eu dou conta de fazer, nossa sociedade é muito hoje assim, autocentrada, Mas por que Jesus diz para não contar para ninguém aquilo? É o oposto? Se quisesse ver divulgada o seu poder, bastava dizer, conta para todo mundo. Ele faz exatamente o contrário. Não contem para ninguém nada disso aqui. Porque a ressurreição da filha de Jairo, embora seja uma grande obra e uma grande ação da parte de Jesus, e a manifestação do seu poder divino, não é a finalidade última da vinda de Jesus entre nós. Jesus não vem para resolver os problemas necessariamente desta vida. Não é a meta de Deus que nós permaneçamos aqui. O Senhor é o Senhor da vida e é o Senhor de uma vida em plenitude. Toda a experiência deste mundo corresponde a uma etapa que nós devemos viver em vista da vida definitiva, em vista da imortalidade. Então, não é interessante fazer uma campanha de permanência nesse mundo. É, sobretudo, uma manifestação do poder e da graça divina que atua na vida de Jairo. A ressurreição dessa menina não está simplesmente como benefício para a menina, mas é para consolidar a fé de Jairo. Porque quando se fala da morte, Jesus diz, é tão bonito ouvir, Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. Basta a fé. Basta a fé. E assim, Jesus mostra a Jairo, que a verdadeira vida é a vida da fé. Não são as soluções mundanas. Embora restitua a filha a Jairo, mostra a Jairo, eu sou Deus, basta fé. Fé que é manifestada por essa senhora. É interessante se a gente para pensar no texto, Assim, tomou todas as providências humanas que podia tomar, não foi? O texto explica até, Foi nos médicos, sofreu lá na mão dos médicos, diz o texto, gastou todo o dinheiro que tinha, usou todos os recursos possíveis, e depois disso tudo, não tendo conseguido resolver a sua vida, vai ao encontro de Jesus. A tradução do texto não ajuda, porque a tradução do texto não mostra tudo, Ela pensa, se eu tocar na roupa de Jesus, está a tradução do nosso texto hoje, eu vou ficar curada. Não é simplesmente tocar na roupa de Jesus, é tocar no manto. E faz uma diferença muito grande isso, por incrível que pareça, porque o manto é o instrumento de oração do judeu. Porque quando chega diante do sagrado, cobre-se a cabeça com o manto. O manto é utilizado como sinal justamente de piedade e de oração, da parte de quem reza. Ela quer tocar ali naquela realidade sagrada de Jesus. Se eu pelo menos tocar ali, eu vou ficar curado. E de fato, a circunstância corresponde à fé dessa mulher. Na hora que ela toca no manto de Jesus, ela fica curada. É muito interessante porque Jesus está no meio de uma multidão, o pessoal se batendo, se cutucando, porque a multidão caminhando é desse jeito, Eu uma vez fui para o Círio de Nazaré, lá em Belém, e era engraçado porque tinha hora que eu não sabia se eu estava pisando no chão. De tanta gente amontoada e a gente vai tentando caminhar, tinha hora que eu achava que eu subia um pouco lá no espremido, Tanto que os apóstolos estranham, dizem, mas o senhor está perguntando quem tocou, tanto de gente que tocou o Senhor aí nessas circunstâncias, E Jesus não, eu senti uma força saindo de mim. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que o toque da fé é um toque diferente. O toque da fé é um toque diferente. Também ultrapassa
essa perspectiva da mundanidade. Jesus é tocado pela fé daquela senhora. E a fé daquela senhora realiza a obra e realiza a cura. É bonito ver, então, nesses dois exemplos, o quanto Jesus, no caso dessa mulher, corresponde à fé dela, e o quanto também Jesus pede a Jairo a fé dele, para que também a filha dele possa ser resgatada da experiência da morte. De modo que o centro do Evangelho não são os milagres, O centro do Evangelho é a fé que nós depositamos em Deus, é a fé que nós depositamos em Jesus. E vejam, o quanto essa experiência de graça atua na vida daquela mulher, atua na vida de Jairo. Se nós formos olhar, o que acontece no Evangelho é um intercâmbio de graças, Nós damos a Deus aquilo que nós temos e Deus nos dá aquilo que Ele tem. A relação aqui entre Deus e os homens é muito clara. Na medida em que nós manifestamos a nossa adesão a Ele pela fé, Ele manifesta a graça que nos alcança a salvação. E aqui não estamos falando das curas e dos milagres, mas estamos falando daquilo que é a consumação ordinária da nossa vida, que é exatamente a comunhão perfeita com Deus. Deus nos dá todas as graças que precisamos para a nossa salvação, se nós colocamos nele a confiança. O livro da sabedoria explica isso, a morte não vem de Deus. A primeira frase é isso, Deus não é o Deus da morte. Deus é o Deus da vida. A morte não vem de Deus. Deus não quis a morte. A morte é consequência exatamente do afastamento daquele que é sumamente bom. E é interessante porque, embora seja duro escutar no final do texto da sabedoria, é dito, que a morte, na verdade, é consequência do pecado, e a morte é consequência daqueles que estão sob influência do demônio. No texto da sabedoria, é dito isso, porque morre exatamente aquele que não está próximo de Deus. Essa situação é modificada por Jesus, e é isso que nós vemos hoje na experiência do Evangelho, quando Jesus se mostra efetivamente Senhor da vida. E aqui tem um sentido bonito também da ressurreição da filha de Jairo, para dizer que diante de Deus até aquilo que está morto está vivo. Interessante porque Jesus diz, ela não morreu, ela está dormindo. Aquilo que está morto diante de Deus está vivo. Nada pode nos separar dessa realidade de Deus. Nada pode nos separar dessa realidade da graça, nem a morte. A experiência mesmo da morte de Jesus faz com que aquilo que antes correspondia à ruína humana se transforma agora na porta, na passagem para uma vida melhor, para uma vida definitiva. Por isso a Páscoa tem um sentido fundamental. Morrer não é mais estar sob o influxo do demônio necessariamente. Morrer significa ultrapassar a lógica dessa vida mundana para entrar numa experiência de vida plena que só pode vir do Senhor. Por isso Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida no Cristo. E de fato quem vive na experiência da vida escondida no Cristo tem vida e tem vida em plenitude. É bonito escutar hoje também no livro da sabedoria que diz que a justiça é imortal. Significa que Deus de fato cumpre aquilo que promete, e que Deus é fiel e que Deus é veraz. E os sinais que nós vemos hoje no texto do Evangelho correspondem justamente a essa graça e a esse amor de Deus. Mas o que eu gosto mais de pensar nesse intercâmbio de graça, onde Deus comunica para nós a vida, se nós aderimos a Ele na experiência de fé, é ver como o tema é tratado na nossa segunda leitura hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E o tema é bastante interessante porque se fala também de um intercâmbio. E se fala de um intercâmbio necessário na vida da igreja. Ele escreve à comunidade de Corinto porque a comunidade de Jerusalém, sofrendo perseguições, está passando penúria. De fato, estava num momento muito difícil. Tiago, que era o bispo daquela comunidade, foi morto pelos judeus.
e todos aqueles que se manifestavam cristãos sofriam efetivamente a perseguição. Não sei se vocês se lembram, Paulo foi um dos que testemunhou para a morte de Estevão, né? Os mantos daqueles que testemunharam foram colocados nos pés de Paulo, então Paulo arbitrou, né, a morte de Estevão. Hoje, se você vai à Terra Santa, tem uma porta chamada Porta de Santo Estevão, né? A gente passa por ela visitando a Cidade Velha, mas para mostrar exatamente de que Paulo tinha consciência do sofrimento daquelas pessoas. E ele diz uma coisa que é extremamente importante da gente pensar. Aquilo que eles estão passando lá, a nossa abundância hoje pode atender aquilo que é a necessidade deles, para que eles também possam nos atender com aquilo que eles têm em abundância. Mas se a gente para pensar, o que o povo de Jerusalém tem em abundância é o testemunho e o sofrimento. Parem para pensar que o testemunho e o sofrimento podem ser caminhos de elevação para aqueles que socorrem os que sofrem. Interessante se a gente para pensar que o sofrimento do outro pode ser uma oportunidade de enriquecermos a nós com a nossa solicitude, com a nossa solidariedade. O sofrimento do outro é um apelo. E quando escutado, né, se torna fonte de bênçãos, tanto para aquele que recebe, como para aquele que dá. E aqui é interessante porque no texto Paulo fala da necessidade de se estabelecer uma igualdade, para que aquele que colheu em abundância não tenha nada faltando, e para aquele que colheu na penúria também não falte nada, porque a generosidade de quem recebeu em abundância não deixa faltar. E convém dizer aqui hoje a grande diferença que existe entre a ideologia comunista e a doutrina social cristã. A ideologia comunista centra num poder a distribuição de todos numa suposta igualdade. Essa é a premissa. Todo mundo é igual e todo mundo vai receber a mesma coisa, né? Na premissa cristã é diferente, porque na premissa cristã se espera que aquele que recebe, aquele que tem em abundância, seja capaz de ofertar a quem não tem por generosidade. A igualdade que se busca dentro daquilo que é a doutrina cristã não é uma igualdade genérica. A igualdade que se busca é uma igualdade em dignidade. Ou seja, nós precisamos permitir que todos possam alcançar a graça de viver como filhos de Deus. E isso implica que nós investamos na nossa estrutura social, de modo que todos tenham acesso àquilo que é o mínimo necessário para bem viver. Há a questão da comida, há a questão da bebida, há a questão da moradia, há a questão da saúde, há a questão da segurança e até mesmo a questão do lazer, correspondem àquilo que são as necessidades humanas fundamentais e correspondem à dignidade de todos. Se nós temos isso em abundância e nós podemos ajudar a quem não tem, nós devemos, por generosidade, não por obrigação, mas nós devemos, por generosidade, investir naqueles que não têm. E na medida em que a gente realiza esse investimento, a gente diminui a distância entre nós, porque a gente permite que todo mundo possa viver segundo a sua dignidade. É importante saber respeitar aquilo que é o protagonismo pessoal e individual. Então, todo mundo que trabalha e que alcança honestamente o seu sustento e que ultrapassa esse sustento tem direito àquilo que conquistou. Mas há uma exortação na experiência cristã de que nós usemos daquilo que nos sobra para ir ao encontro daqueles que nada têm. E aqui está a grande chave, a grande diferença que existe dentro da doutrina cristã em relação a essas ideologias sociais. Porque a ideologia cristã prega a fraternidade universal, onde nós partilhamos de modo que não haja necessitados entre nós. Essa é a ideia da experiência cristã. Não é a questão de um poder que concentra e que distribui segundo um critério unilateral, mas é a expectativa de que a generosidade humana seja capaz de ofertar e que nessa oferta nós alcancemos aquilo que é necessário para todos, aproveitando justamente para crescer na nossa própria humanidade na medida em que nos tornamos generosos e amorosos como Cristo.
E aqui é interessante olhar que o exemplo é sempre o exemplo da cruz. E aqui o texto volta a dizer que Cristo, sendo rico, né, se esvaziou para que nós pudéssemos aproveitar justamente da sua riqueza. O que é que faz Cristo, então? Generosamente se oferta na graça, generosamente oferta a graça, generosamente se dá por inteiro, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. E o que o Senhor espera então do cristão? Que nós sejamos capazes de fazer a mesma coisa com os outros, daquilo que nós temos, ofertar com generosidade. E Paulo diz, não significa passar penúria, porque o Cristo mesmo ofertando tudo, segue sendo Ele mesmo. Não faz questão de passar por, não é uma questão de passar por penúria e sofrimento para que os outros vivam, mas é questão de sermos capazes de, nessa oferta generosa, fazer com que todos nós, né, possamos viver segundo a dignidade de filhos de Deus. Por isso, se eu posso dizer algo e posso aconselhar algo a vocês sobre qual é o modo, né, que nós devemos estabelecer de relação com aqueles que sofrem, eu devo dizer, sejam generosos. Sejam generosos. Ajudem de maneira que essas pessoas possam sair da condição de penúria. Ajudem essas pessoas de maneira subsidiária. Não é assistencialismo, mas é sobretudo dar condição para que essas pessoas não precisem mais de nós. E assim possam seguir a sua vida segundo o seu próprio protagonismo e segundo o seu próprio discernimento. É isso que faz Jesus com essa hemorroíça que gastou tudo para tentar resolver o problema dela e no final Jesus dá a ela o que ela precisava, que era a cura, e diz, vai, a tua fé te curou. E a pessoa vai, né? No seu protagonismo, nas suas escolhas e nas suas decisões. É assim que Jesus atua, elevando a nossa condição humana e nos pedindo justamente para responder na vida da graça àquilo que Ele nos oferta com generosidade. Volto a dizer uma frase que é importante, né? A tradução é sempre complicada, mas é bonita, né? Diz assim, o amor de Deus nos constrange. Ou dizer, o amor de Deus nos impele, né, a sermos como Ele, né? Amorosos e generosos, de modo a ser também experiência de salvação para outras pessoas que muitas vezes não têm a condição de se reerguer sozinho. Pensem que diferença faz se nós formos capazes de investir no desenvolvimento e no crescimento das pessoas. Se nós atuarmos e conseguirmos fazer isso por um, e se cada um fizesse por um, né, nós teríamos a nossa sociedade muito mais justa, muito mais fraterna. Peçamos ao Senhor, então, que nós possamos compreender hoje, de maneira bastante profunda, o que significa essa generosidade no amor. Porque a oferta generosa por amor é que é, de fato, capaz de transformar as nossas realidades sociais e de realmente mudar aquilo que é o coração humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,